Vamos ver se a pessoa sabe o que é a dieta cetogênica, porque me perguntam muito, né? Lá no chat do aplicativo sempre me perguntam o que é a dieta cetogênica. Vamos ver se alguém aqui tem noção, assim, eu conheço, não Ó, tem gente falando que começou hoje. Legal, já coloca aí nos comentários da live o que é a dieta cetogênica. A gente vai responder tudo aqui, pode ficar tranquilo. Mas a gente quer saber um pouquinho do conhecimento de vocês. Mas e aí, Andressa, fala um pouquinho sobre você. A gente já fez uma live que infelizmente não ficou salva, mas a gente falou assim, não, a gente vai fazer de novo e vai ser melhor que a primeira. Com certeza, vai ser perfeito, mas se apresenta. Vamos lá, eu sou a Andressa, sou nutricionista. Eu que criei todos esses desafios que vocês fazem, eu que pensei, calculei, planejei, vi aquela questão de como que é o passo a passo, que começa nesse, começa naquele. Foi feito com muito carinho, pensando no melhor para vocês, para que vocês possam ter esse pontapé inicial no emagrecimento. E também ver que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Não, a gente consegue emagrecer de uma forma gostosa, prazerosa e mais simples. Que bom, Nutri, porque esse desafio, esses protocolos que você desenvolveu, ele trouxe alegria para muita pessoa. Muitas pessoas disseram assim, eu achei que eu não podia mais emagrecer e com o desafio, com todos eles que você elaborou, com a forma que você elaborou, a pessoa conquistou. E assim, isso é muito legal, porque não é peso que você perde, né? É vida que você ganha. Então, Exatamente. quantas vidas podem ser transformadas através dessa redução de peso? Exatamente. Todas as vezes que a gente fez live aqui, né, Kevin? Com as meninas, é sempre o que elas ganham. É a disposição, Autoestima, é a autoestima, É verdade. é a saúde que melhora. performance. Também. Mas o mais gostoso é você colocar aquela calça que não servia e ela entrar. Putz! Isso é verdade. Isso é muito gostoso. É sempre o primeiro relato de que falam do porquê perceberam que emagreceu. Foi a roupa. Isso mesmo. Teve um post falando sobre perda de peso e de gordura, né? Isso. Mas é exatamente isso, é a composição corporal que muda. Às vezes o peso na balança tá ali, a mesma coisa. Mas a roupa tá entrando melhor, tá ficando mais larguinha. E é assim que a gente tem que avaliar o nosso resultado e a nossa evolução. Isso, acompanhado de um profissional, porque só o profissional vai te dizer se você realmente está liquidando a gordura ou se só tá perdendo peso. Exatamente. Mas e aí, a gente tem algumas perguntas que elas foram feitas dentro do aplicativo, a gente vai estar questionando, mas fiquem à vontade para mandar aí na live alguma pergunta que você queira fazer, já aproveitar e tirar sua dúvida. Mas a gente vai começar com as básicas, né? O que é, como funciona, por onde começar, o que eu posso ou não comer dentro dessa dieta, quais os riscos, se é que tem ou não tem. Aí a gente já vai aproveitar e responder para você se você tiver essa dúvida. E quem pode ou não fazer essa dieta, tá bom? Mas vamos começar. Vamos por partes. Isso, que é exatamente. O que é a dieta cetogênica? Vamos lá. A dieta cetogênica ela é uma estratégia nutricional. Primeiro, ela foi desenvolvida para ser utilizada de uma maneira terapêutica. O que isso significa? Era utilizada em pacientes com epilepsia, principalmente aquela epilepsia mais grave, que tinham mais crises de convulsão, porque com a dieta cetogênica, essas crises elas começavam a diminuir. Então, ela foi feita principalmente para isso. Só que, apesar disso, ela também é muito boa para perca de peso. Por quê? Quando a gente inicia a dieta cetogênica, ela é dividida assim, com baixo teor de carboidrato na dieta. Vamos pensar no geral. Tem lá 10% de carboidrato na cetogênica, que é o que seria um limite para a gente poder consumir. Só que esse carboidrato, ele não é proveniente de pão, de arroz. Não, é o carboidrato proveniente de vegetais, principalmente os verdes, por exemplo, brócolis, couve. Tirando isso, a maior quantidade que tem para consumir é de gordura, mas gordura boa, tá? Não é qualquer tipo de gordura, não adianta você se entupir de alguma coisa que não vai ser legal, mas principalmente de abacate, coco e um pouquinho de proteína. Certo. Tá? Tem sim um pouquinho de proteína, mas é ali no máximo 20% da quantidade calórica do dia. Tá. Dá pra entender? Deu pra entender? Deu pra entender. Então, Então já cai por terra aquela ideia de que dieta cetogênica é comer lanche do Mac. Não é comer lanche do Mac. É
verdade. Todo mundo fala, tem gordura, então... Ah, eu vou me entupir de bacon. Não. Ah, eu vou comer bacon à vontade. Não. Mas então tá. E exatamente como ela funciona, não só como você vai montar o cardápio, como você vai escolher, mas o que ela faz no teu organismo, porque a gente acabou de descobrir que ela foi feita, né, na verdade, desenvolveu e ajudou pessoas com epilepsia, mas como que ela funciona dentro do nosso organismo? O porquê que eu não vou comer carboidrato, eu vou comer um monte de gordura e vou perder peso? Porque funciona assim, quando a gente tira o carboidrato da nossa alimentação, a gente diminui a quantidade de glicose ali. Diminuindo a quantidade de glicose circulante, a gente diminui a quantidade de glicogênio armazenado, ou no fígado ou muscular. O que é esse glicogênio armazenado? O que tem nele? Tem principalmente músculo e água, basicamente isso, músculo e água. Quando a gente retira o carboidrato, essa reserva ela diminui. Com isso, ocorre uma perca de água e dessa massa muscular. Então, você diminui o peso na balança, entendeu? Geralmente, as pessoas que fazem a dieta cetogênica em 30 dias têm uma redução de 6 quilos na balança. Então, exatamente isso que acontece. Na dieta cetogênica é utilizado como fonte de energia não a glicose, mas sim corpos cetônicos, né? Para você estar em cetose. Você estando em cetose, você vai estar utilizando a gordura como fonte de energia. Certo. Entendeu? Entendi. Então, assim, é basicamente isso que acontece. Por isso que a gente tem essa grande redução de gordura. Ah, tá. Então ela muda, o corpo normalmente usa o glicogênio como fonte de energia. E aí ele Isso, utiliza a glicose, ao invés da glicose vai vai acontecer a cetose. Faz uma troca. Isso. Tem a opção de uma pessoa que faz, assim, todas as pessoas elas podem fazer isso, ou existe um grupo de pessoas que elas não podem tá seguindo essa dieta? E como que a gente identifica se eu posso ou não fazer isso? A identificação, vou ser bem direto com vocês, precisa de uma avaliação individual. Claro. Não dá pra falar assim, alguém chegar, eu posso, eu não sei da sua vida, eu não sei se você tem alguma doença, eu não sei se você tem isso ou aquilo, mas no geral, pessoas saudáveis podem fazer. Quem que não é indicado? Pessoa com problema hepático, pessoa com algum problema renal, tá? Porque você vai ter uma grande ingestão de alimentos que vão, como que eu posso explicar? Vão utilizar mais desses órgãos, entendeu? Sobrecarregar, isso, essa é a palavra. Sobrecarregar esses órgãos. Então, essas pessoas é indicado não fazer. Gestante também. E assim, mesmo que você não tenha nada disso, vá fazer, procure ajuda profissional. Pra não fazer, não é assim, tipo, vou começar e amanhã você começa. A gente tem que fazer no gradual, que é o que a gente procurou fazer dentro do aplicativo, né? Perfeito. Fazer gradual, pra você não ter um baque, porque quando você começa a cetogênica, geralmente as pessoas sentem fraqueza, sentem uma indisposição, mau humor, entendeu? E conforme vai passando os dias, isso vai melhorando, tá? Uma coisa ruim de quem faz a dieta cetogênica é a questão do cheiro, tá? Pessoas que fazem cetogênica, elas têm um cheiro mais acentuado, acabam tendo um hálito assim mais metal, sabe? Aquela coisa mais forte. Né? Acaba sentindo mais sede, tendo uma fraqueza muscular, até na questão do cognitivo, porque o nosso cérebro, ele utiliza principalmente a glicose, né? Para ele funcionar direitinho. Então, quando a gente faz a cetogênica, pode acontecer essas coisas. Certo. Assim, é importante você falar, porque tudo tem prós e contras na vida, Quem né? tem esteatose hepática pode fazer a cetogênica? É bom evitar. Tem outros tipos melhores para você fazer. Low carb é uma opção? É uma opção. É uma opção. Falando de low carb, qual que é a diferença? É uma dúvida muito comum. Qual que é a diferença de cetogênica e low carb? Vamos lá. A low carb, você pode utilizar até 30% de carboidrato na dieta, tá? De 30 a 40 ali. Quanto que vai dar isso? Depende de quantas calorias, mas esse é outro ponto, depois eu falo das calorias. Certo. Já na cetogênica não, é no máximo 10%. E o restante da cetogênica é de gordura, 70 a 80% de gordura. Na low carb não, você pode usar mais proteína, então você consegue balancear melhor, entendeu? Legal, entendi. Essa é a diferença. E na low carb você pode consumir como fonte de carboidrato arroz, a banana, esses alimentos mais considerados vilões, entre aspas, porque não tem alimento vilão ou não, né? Sim. Já na cetogênica, não. O carboidrato é proveniente de legumes, de vegetais. Sim, bem pouco mesmo. Isso, é bem pouquinho. Se vocês quiserem uma live e um vídeo só sobre low carb, porque low carb é muito legal,
Porque low carb, quando a gente fala low carb, a pessoa, eu vou tirar o arroz. Não é nada disso. A gente traz a Andressa aqui pra falar sobre isso também. Mas hoje é cetogênica. Vamos lá. Quem amamenta pode fazer essa dieta? De preferência não, tá? Preferência que você faça uma low carb. Na verdade, quem amamenta tem que ver com o seu médico, como que você tá, fazer uma consulta individual, mas quanto melhor a sua dieta, quanto melhor a sua alimentação, é melhor para o seu bebê também. Mais variado, com frutas, verduras. Com certeza, essa é sempre a dica que eu dou. Exatamente. Por quanto tempo pode fazer a cetogênica? Pensando na parte terapêutica, né, que são pacientes com epilepsia, o indicado de tratamento é de 2 a 3 anos. Você fazendo, esse paciente fazendo de 2 a 3 anos, e ter uma melhora significativa na diminuição das convulsões, a gente já consegue começar a a incluir outros tipos de alimentos nessa dieta. Agora, pensando em uma pessoa que está em estética, aí varia. Mas para você ter um resultado bacana mesmo, de 30 a 45 dias, a gente já consegue. Então, assim, é bom ter esse acompanhamento para o profissional avaliar também os exames bioquímicos, como que tá a sua performance e tudo mais. Porque, né, para ter uma melhora geral, não só no peso. Porque assim, você vai perder peso, mas e se você perder muita massa muscular? Entende? Então é bom a gente ter esse acompanhamento. E tem uma porcentagem do nosso corpo que ele precisa, para estar saudável, precisa ser de massa muscular e de gordura, porque querendo ou não, gente, a gordura ela é necessária para o nosso organismo. Você tem um limite aí onde você pode ter de quantidade menor de porcentagem de gordura, não é? Pensando, como o nosso público, o nosso maior público são mulheres, pensando em mulheres, no geral, 20% de gordura é uma quantidade que é considerado ok. Certo. Esse valor varia de acordo com a idade também, tá? Sim. A idade e tudo mais, mas geralmente 20% de gordura. Legal. Tem o que você pode ou não comer dentro da dieta cetogênica, que ele fala assim, já que a gente tá falando de dieta cetogênica, como ela disse, não existem alimentos vilões. Mas é aqueles alimentos que a gente tem que evitar. Quais são eles? Na cetogênica tem alimentos permitidos e proibidos. Alimentos permitidos, carnes, principalmente as que tem mais gordura. Embutidos, eu falo assim porque nutricionista tem o quê com embutidos, né? Imagino por quê. Mas enfim, os embutidos, morango, kiwi, mirtilhos, que são com baixo índice glicêmico, com baixa carga glicêmica também, que não vai ter um pico de insulina alto. Couve, brócolis, esses alimentos, né, mais verdes. Eu tenho que ir lembrando, gente, pera lá. Leite não, mentira. Queijo, quanto mais amarelo, tem mais gordura, e esses são os que a gente tem que preferir na cetogênica. Legal. Alimentos proibidos, tudo aquilo que a gente gosta. Arroz, feijão, pão, ervilha, frutas, mamão, banana, que mais? Não, abacate pode. Abacate, coco pode. Óleo de coco é muito utilizado, azeite é muito utilizado, castanhas também, ok. Agora, bolo, doce, refrigerante, tudo isso não pode, é proibido na dieta cetogênica. É mais fontes de gorduras mesmo, de alimentos mais saudáveis. Exatamente. Certo, legal. Então, assim, tanto quando fala assim, mas pode carne? Pode, mas é uma carne gorda. Com mais gordura. Não é aquele franguinho magrinho, não. É uma carne com maior teor de gordura. Porque, assim, a dieta cetogênica é basicamente gordura. Basicamente. Então, o cupinzinho tá permitido. Tá. E por que o bacon? Porque quando a gente vê, eu fiz uma matéria recente pro blog, né, que eu escrevi sobre isso, e eu vi que em muitas outras referências onde eu fui buscar, tinha o bacon. Por que o bacon? Porque ele tem bastante gordura. Então, ele acaba te dando uma maior saciedade. Esse é um diferencial da cetogênica também. Você acaba tendo menos fome. Porque a gordura, a gente pensar em 1 grama de gordura... Eu tô falando muito rápido? Eu começo a me empolgar, começo a falar rápido assim. Você fala aí, ela tá falando muito rápido, gente. Não. Em 1 grama de gordura, tem 9 calorias. Em 1 grama de carboidrato, tem 4. Em 1 grama de proteína, também tem 4. Então, alimentos fontes de gordura, eles são mais calóricos. Sendo mais calóricos, eles dão uma maior saciedade. Então, assim, esse é um diferencial também. E aí, Nath, alguma dúvida? Da caloria, que eu tava falando, quantas calorias, falando em caloria. Que pergunta assim, quantas calorias eu tenho que comer? Depende, tá? Não dá pra falar.
de modo geral, porque cada pessoa é de um jeito. Por exemplo, Natália, você faz atividade física? Hoje faço. Exatamente, então esse já é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Dorme bem? Consome bastante água? Qual a sua idade? Qual o seu peso? Quanto de massa muscular você tem? Então tudo isso vai influenciar na quantidade de calorias que você vai precisar ingerir, tá? Certo. Entendi. Tá Legal. certo? Quais folhas são permitidas? Olha. Couve, rúcula, espinafre, agrião. E tem alguma que não pode entrar nessa Não. brincadeira? A folha, ela sempre A folha, permitida, gente, né? a folha é ali, ó. É verdade. Ela Ia ter algum legume, alguma coisa dessa parte de legumes, Que não frutas? pode, tem. Que não, tem? Batata, mandioca, batata doce, porque tem uma maior quantidade de carboidratos. Legal. É bom saber disso, porque a pessoa pensa, não, só vou largar o arroz e o feijão de lado. Acho legal, a gente pode até fazer um postzinho colocando, né, alimentos permitidos e proibidos da cetogênica, que fica mais... Eu não Cris. Nem fala, nem sei o que é isso, mas nem parei pra ver. Falei, gente, não. Legal. Ó, quem tem colesterol alto pode fazer? O HDL é o colesterol, vamos dizer assim, do bem, né, que a gente separa. Pode. Se for considerar somente o HDL, pode, tá? No restante eu não sei, porque eu não sei o restante daqui, que você não me falou. Mas enfim, por isso que é necessário uma individualidade, ter essa consulta individual pra gente ver certinho, mas no geral, quem tem HDL alto pode. Ah, legal. E tem algum risco em fazer isso? Acho que você já respondeu por cima, mas vamos responder isoladamente, porque daí a gente faz cortes depois e joga. Então, cada pergunta é muito interessante. Tem algum risco em iniciar essa dieta cetogênica sem o acompanhamento? Porque com acompanhamento, gente, você pode tudo. Porque o profissional, se ele puder te dizer, a Andressa Força, se consultar com a Andressa, não, a gente vai iniciar, você pode. Mas tem algum risco se a pessoa iniciar sem esse acompanhamento? Tem o risco de, se ela começar de repente, ela pode passar mal, pode ter uma hipoglicemia, ela pode sentir muita fraqueza, essa questão da sede excessiva, então não é legal. Pensa, você tá lá, você faz academia, aí você começou isso daí, você não tem energia, você pode até desmaiar lá. Então assim, realmente, não é legal a gente começar, tudo que é de loucura não é legal, não é interessante. Então por isso que tem o gradativo, entendeu? Por isso que no aplicativo, acredito eu, que tem detox, aí seu corpo vai dar aquela assustada, mas vai reagir. Aí depois vem seguir os passos, tá te preparando para chegar a cada nível, porque você pensa assim, a gente tá falando, tem o risco de iniciar sem acompanhamento. Mas então eu não vou comprar o aplicativo, calma lá. Ela justamente montou os protocolos, seguindo cada etapa para te preparar e preparar seu corpo para chegar até lá, não é mesmo, Natália? Isso, dentro do aplicativo, a cetogênica tem aquela localização, aquele lugar, isso, né? que primeiro isso, depois do low carb, não é? Do depois jejum. do low carb, jejum intermitente e a cetogênica. Tem um 7 porquê, dias tem um também. porquê dela estar lá, tá? Por exemplo, vou contar meu segredo aqui. A gente vem faz o detox, faz essa limpeza intestinal, melhora a questão da absorção de nutrientes, trata o intestino que geralmente está bem inflamado, tá ruim, depois diminui a questão do glicogênio hepático, glicogênio muscular. Aí entra o jejum, que você vai estar em déficit calórico, aí vem a cetogênica, que vai te dar uma maior saciedade, que vai melhorar, que vai te dar um boom no seu organismo, no seu metabolismo. Nesse caso, tá? Por isso que eu falo, cada caso é um caso, mas no caso do aplicativo é justamente para isso, para você dar aquela enxugada, mas ao mesmo tempo sair daquele déficit calórico que tá. Ah, legal. Olha só, tudo pensado, né, gente? Quando vocês sempre perguntam assim, mas o porquê dessa orientação? Tudo foi pensado, tudo foi elaborado com um motivo, né? Exatamente. Pode conciliar cetogênica com jejum intermitente? Pode sim. Pode? Pode. Mas no caso a pessoa já vem de muitas horas sem comer, dependendo do tempo que ela fica. Sim, assim, falando no geral, tá? No geral, pode. Como vai ser feito? Depende. Tá? Depende muito, depende da sua rotina, depende de como está sendo feito antes da sua alimentação. Então, depende. Se você pensar no passo a passo do aplicativo, não é necessário, não é indicado, tá? Não precisa. Mas, pensando fora, pode. E até mesmo para você que perguntou, você vai se restringir muito. Faça o passo a passo, procure um profissional, porque você não vai ter sofrimento nesse teu processo.
Se você seguir os passo a passo, por exemplo, do aplicativo, você vai emagrecer de uma forma saudável, não vai passar fome, não vai ter algo restritivo, não vai fazer nenhum mal para sua saúde, porque você já está fazendo jejum intermitente, querendo ou não, é um protocolo muito legal de se fazer. Não tem necessidade de você incluir os dois, não é mesmo? Certo, legal. A Elisângela perguntou, no caso de verduras, pode comer à vontade, prato cheio? Pode comer. Legal. É muito bom também. Por que é importante consumir verduras nesse processo? Como a gente está ingerindo bastante gordura, acaba entrando um estresse no nosso corpo, né? Porque acontece. Quando a gente ingere essas verduras, elas são ricas em fitoquímicos e antioxidantes, então acabam melhorando tudo isso no nosso corpo. Olha, Bom. interessante. Nath, lê as perguntas então, a Nath vai ler agora, porque eu já falei demais. A Nath vai ler as perguntas que foram feitas lá dentro do aplicativo. São perguntas que provavelmente a gente já pode ter respondido, mas a gente vai responder com carinho, porque a gente selecionou lá dos nossos membros. Isso aí. Eu vou ler agora a pergunta da Marinalva. Ela falou o seguinte: eu fiz esterectomia. Calma aí, gente. Esterectomia há 6 anos e depois só engordando. Essa seria uma dieta adequada pra mim nessa situação? Porque meu metabolismo é muito lento. Sim, pode. Questão do metabolismo lento. Como você fez essa cirurgia, que é na parte da questão do útero, pode ser que altere a questão hormonal, tá? Então, por isso é importante o acompanhamento de um ginecologista ou de um endócrino para ver isso, tá? Que isso também influencia no metabolismo. Mas a dieta ajuda muito. Junto com a atividade física, dá para emagrecer sim, tá? Mas é muito importante avaliar a questão hormonal. Sempre. Nesse caso, sim. Principalmente nesse caso. Mas é algo bom de fazer, porque sempre falam assim, eu não tô conseguindo meu metabolismo. Gente, avaliar, né? Avaliar. É bom um acompanhamento médico. Tem até um meme que fala metabolismo lento. Aí tá lá, tipo, pessoa com hoje de pizza, de doce, de chocolate, não sei o que. Isso é verdade. Tem esse metabolismo lento. Tem também esse metabolismo O lento. estresse diário. O estresse diário. A Alba Nívia, ela também deixou 2 perguntinhas bem bacanas, por isso que a gente selecionou as 2. Qual a quantidade de macronutrientes, gordura, carboidrato, líquido e proteínas são necessários para esse desafio e quantas calorias diárias? Essa você já respondeu, Já. mas a gente gostou bastante dessa pergunta, por isso que a gente deixou ela aqui. Então, assim, pensando em percentual, 10% de carboidratos, 70%, 80% de gorduras e o restante de proteínas. Quantas calorias? Depende. Que é da explicação. Mas, pensa só, numa dieta normal, numa comum, assim, fora, a gente come em média aí, pelo menos 200 gramas de carboidrato. Na cetogênica não dá nada. Pensa, tipo, dá no máximo 40 gramas. É bem diferente. Legal. A outra pergunta é, nesse desafio cetogênico, pode comer queijo? Pode. Pode Queijo comer. não é permitido. Leite não, mas queijo pode. Tá. Porque o leite tem uma alta quantidade de carboidratos. Já o queijo não. O queijo tem maior quantidade de gordura. E aquele queijo, quanto mais amarelo, mais quantidade de gordura tem, é esse que entra na cetogênica. Parmesão, o brie, por exemplo. O cheddar. Cheddar. Ai, que sorriso da cheddar. Denise Santos perguntou, qual é a diferença entre o low carb e a cetogênica? Você também explicou A gente essa, explicou. tá? A diferença é na questão da quantidade dos macronutrientes e como que vai agir dentro do nosso organismo. Legal. É isso. A Mato, ela falou assim, gostaria de saber por que evitar cetogênico no caso de esteatose hepática. Você já tinha respondido, mas responde pra ela, por favor. Bom, esteatose hepática é a famosa conhecida gordura no fígado. Então, quando a gente tem essa gordura, geralmente é por conta de ou algum problema, né, interno, ou também pela alimentação. Se você já tem isso, não faz sentido você preferir uma dieta que você vai consumir mais gordura, alimentos embutidos, pouco carboidrato bom, né, vamos dizer assim, apesar de eu não gostar de usar essa definição, mas enfim, não vai melhorar a sua esteatose, tá? Nesse caso, você precisa consumir mais frutas, mais verduras, uma quantidade maior de fibras, comer o arroz, o feijão, a carne, com pouca gordura, diferente do que acontece na cetogênica. Legal. A gente teve uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, ela falou e você pode explicar o porquê, tá?
pra gente. A cetogênica é maravilhosa, mas nutricionistas em geral são contra. Tenho dificuldade de achar um profissional que entenda a cetogênica. A maioria não gosta. Tem um motivo? Tem um motivo sim, porque pensando em diminuição de peso, em perca de peso, não tem evidência que a cetogênica é melhor do que as outras. Não tem estudo que fale, a cetogênica é melhor para... Não, para perca de peso é necessário que haja um déficit calórico. Como vai acontecer esse déficit calórico vai depender de cada um. A cetogênica ela acaba sendo muito difícil de você seguir por muito tempo. Então o que acontece? Você segue lá, faz, aí você para, volta aos seus hábitos antigos e ganha o peso de novo, sabe? Então assim, por isso que a maioria não é que é contra, né? Eu, por exemplo, eu não sou contra nem a favor de nada. É muito depende do que e pra quem. Legal. A Hayod, se eu não me engano, é esse o nome dela que se pronuncia. Pessoas com colesterol bem alto podem fazer? Nesse caso é diferente daquela que você falou, né? Exatamente. Porque assim, quando a pessoa fala, tô com colesterol bem alto, geralmente é o colesterol total, triglicerídeos, é o VLDL, o LDL e o HDL tá baixo. O restante tá tudo alto, menos o HDL. Geralmente é isso que acontece. Nesse caso, eu, Andressa, não indico, tá? A mesma coisa da esteatose hepática. Você tá com uma situação ruim, né? Você não tá dentro do saudável, vamos dizer assim. Para que você vai fazer isso, né? Tem outras estratégias melhores para melhorar isso daqui, para depois você pensar em fazer. Porque, igual eu falei, para emagrecimento tem várias estratégias. São estratégias, tá? Tudo que tem lá, vocês estão vendo como são estratégias que a gente utiliza. Ah, legal. E aí, Nath, você tem alguma dúvida? Eu acho que é isso. E vale deixar um aviso, né, pro pessoal, que assim, o aplicativo ele tem esse preparo, né? Ele tem essa orientação. E a Nutri já falou mais de uma vez, o aplicativo ele vai te dar um pontapé ali, né? Exatamente. É o pontapé inicial que a gente precisa, né? Quando a gente começa um processo de emagrecimento, gente, eu falo por mim, tá? Não tenho vergonha nenhuma. O aplicativo, ele é um pontapé inicial, né? Porque a gente começa a fazer nele, começa a ter uma boa perca de peso, você vê que aquilo é possível de uma maneira saudável, de uma maneira gostosa e você fica feliz. Mas depois dele é importante que aconteça também um atendimento individual para a gente poder ver o seu objetivo de acordo com a sua rotina, com o que você gosta, deixa de gostar, algo mais específico para você. E aí você fica mais tempo, né? Dieta boa é aquela que a gente faz por mais tempo, né? Então é isso, gente. A gente encerrou aqui, tirou todas as dúvidas, falou tudo que a gente precisava falar sobre a dieta cetogênica. Se vocês quiserem outras lives, outros vídeos sobre outras dietas, deixem nos comentários aí abaixo, tá? Pra gente saber o que vocês querem, porque é vocês que mandam. Falou, a gente quer saber realmente sobre a dieta low carb. A gente vem, faz um vídeo completinho sobre a dieta low carb, não tem problema, a gente tira todas as dúvidas. Joga lá no Instagram, @nutrie.fit_. Que é sobre jejum, enfim, o que vocês pedirem a gente vai estar fazendo. Essa é a Nath,